Olá, amigos, muito bem-vindos. Que a graça e a paz do Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre você, seja sobre a sua casa, seja sobre a sua família. Eu sou a pastora Carmen Soares e quero mais uma vez compartilhar com você a palavra de Deus para fortalecer a nossa fé, para que nós tenhamos ousadia em encarar os desafios que surgem diante de nós o tempo todo. Como Paulo escreveu, porque o tempo todo nós somos, eu e você e todas as pessoas que creem em Deus no mundo inteiro, o tempo todo nós estamos sendo como que rondados pela morte, o tempo todo. O inimigo da nossa vida, ele fica rondando ao nosso derredor. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro o tempo todo. Nós somos tentados pelo inimigo a negar a nossa fé em Deus, tentados pelo inimigo para cair nas tentações preparadas por ele. O tempo todo nós estamos correndo perigo. O tempo todo nós temos um adversário ao nosso derredor, rugindo como se fosse um leão. Ele não é onisciente, não é onipotente, nem é onipresente, mas ele se ocupa em andar ao derredor dos filhos de Deus, ao derredor da terra, rugindo como um leão, procurando alguém para devorar. Que nós o resistamos firmes na nossa fé, com a certeza que nunca estivemos e nunca estaremos sozinhos. O Deus da nossa alma, o que possui os céus e a terra, ele está conosco. Assim como Deus esteve com Jacó, quando ele, com muito medo, fugiu da sua casa, fugiu do seu lar, com medo do seu irmão Esaú, que havia prometido que quando o pai morresse, e o pai já estava velho, então ele, Esaú, mataria o Jacó, e assim ele se vingaria do seu irmão. Isto deixou Jacó assustado. Aí Isaque o chama e fala para ele ir para a terra da parentela de Abraão, ir para a casa do seu tio Labão. E ele foi. No meio daquela viagem, eu posso até imaginar a angústia na alma do Jacó, por ter deixado o seu lar, o seu aconchego, a sua zona de segurança, junto do papai e da mamãe, junto do irmão, junto da sua família, dos seus íntimos, dos seus próximos. Agora, como um fugitivo, com medo, indo lá para a terra de Labão, seu tio, do jeito que Isaque o mandou fazer. E no meio do caminho, no meio do nada, numa cidade que até aquele momento se chamava Luz, o Jacó, ele pegou uma pedra do lugar para fazer um travesseiro, e ele fez um travesseiro com aquela pedra, e ele deitou sobre a pedra, e ele dormiu sobre aquela pedra, e ele sonhou, e no seu sonho, Deus aparecia para ele. Jacó não sabia que Deus estava com ele o tempo todo. Quando ele descobriu que Deus estava com ele o tempo todo, ele temeu. Mas ele tomou posse do que Deus deu a ele. E foi tão real que ele teve a ousadia, a coragem, a intrepidez de mudar até o nome da cidade no lugar que ele estava. Até aquele momento, a cidade tinha por nome Luz. E depois de Deus ter aparecido para ele, mostrado para ele uma escada que estava posta na terra, mas cujo topo ia até os céus. E ele, Jacó, ele viu os anjos subindo e descendo sobre aquela escada.
E aí então ele viu que Deus estava com ele. E ele teve tanta coragem que ele mudou o nome da cidade, fez votos a Deus e disse: a partir de agora, o nome desta cidade será Betel. Ele mudou o nome da cidade porque ele viu Deus ali. Era o local de Deus. E ele ficou maravilhado. E quando ele teve o encontro com Deus, ou quando Deus o encontrou, ele perdeu o medo. O medo que ele sentia na sua alma. O medo da perseguição, da promessa de vingança de Esaú. O medo de estar no meio do nada. Como se a morte estivesse o arrodeando o tempo todo. Porque nós somos entregues à morte, como Paulo escreveu, o tempo todo, o dia inteiro. Nós somos entregues à morte por causa de Cristo Jesus, ou seja, o dia inteiro a morte está querendo nos tragar e nos tirar do caminho dela. O dia inteiro, Satanás, o nosso adversário, está procurando um meio de nos tirar do caminho dele, de nos matar. Nós precisamos aprender a resistir o diabo firmes na nossa fé, com a certeza que maior é aquele que está conosco, maior é aquele que está em nós. Quando Jacó acordou do seu sonho, ele viu que havia alguém maior com ele, havia o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, seu avô, o Deus de Isaac, seu pai. E ele até fala: ó, se o Senhor for comigo nesta minha viagem, me der pão para comer, roupa para eu vestir, e faça com que eu volte em paz à casa do meu pai, o Senhor será o meu Deus. E a coragem de Jacó foi tão expressiva, foi tão grande, que ele até prometeu a Deus que naquele local onde ele havia pego aquela pedra e derramado sobre a pedra uma libação que pode ter sido de azeite, provavelmente, ou de vinho, uma oferta a Deus, ele prometeu que naquele lugar ele construiria uma casa para o Senhor. Acabou o medo daquele homem, porque Deus estava com ele. É exatamente o que nós precisamos ter hoje, a convicção de que Deus está conosco. A convicção de que nós estamos fazendo o que Ele nos mandou fazer. A convicção de que nós temos um Redentor vivo que está ao nosso lado. O Jó, quando ele descobriu isto, que o Redentor dele estava vivo e que por fim ele se levantaria sobre a terra, e o corpo do Jó, que estava destroçado, com a magreza, com a enfermidade que havia coberto a sua pele, com o sofrimento que havia o levado a definhar. Mas quando ele viu que o seu Redentor estava vivo, e que por fim aquele Redentor em quem ele acreditava e via se levantaria sobre a terra, e aquele corpo dele que estava quase morto, se morresse, ressuscitaria. E ele profetizou sobre si mesmo, dizendo: eu verei o Senhor, eu mesmo, os meus olhos o verão. Isso era a convicção de que Deus estava com ele. E aí ele não precisava ter medo. O corpo dele seria restaurado, mesmo que o corpo dele fosse a sepultura, descesse a sepultura, mas ele tinha a convicção da restauração, mesmo depois de morto, Deus o ressuscitaria, o mesmo sentimento que teve Abraão. Quando Deus mandou ele oferecer o Isaque, ele tinha tanta confiança em Deus, que ele esqueceu a circunstância era ele matar o menino. Ele estava levando a faca, o cutelo, ele estava levando a lenha para queimar o menino como sacrifício lá no Monte Moriá. Mas quando o Isaque perguntou para ele: meu pai, cadê o cordeiro do holocausto? Qual foi a resposta dele sem medo? Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, Isaque, meu filho. Deus proverá para si. Perdeu o medo. Subiu o monte, montou o altar, distribuiu a lenha,
amarrou o menino, colocou o menino sobre a lenha, sobre o altar, ia imolá-lo, matá-lo, ia colocar fogo e oferecê-lo ao Senhor, mas com total certeza que ainda que Isaque, o corpo de Isaque virasse cinzas, Deus reconstruiria o corpo de Isaque e devolveria o rapaz vivo para ele. Tanto é que ele falou para os seus auxiliares, seus empregados que ficaram lá embaixo, no pé da montanha: fiquem aqui, eu e o rapaz, nós subiremos lá, nós adoraremos e depois voltaremos. Então ele tinha tanta confiança em Deus que ele não deixou que as circunstâncias viessem estragar o plano de Deus para a sua vida. Então nós também precisamos imitar esses homens. Precisamos imitar o nosso pai Abraão, porque os que são da fé são filhos de Abraão. Nós precisamos imitar o nosso pai Abraão. Nós precisamos imitar o Jacó. Nós precisamos imitar a fé do homem Jó, que passou por todas as aflições da vida sem murmurar, sem caluniar o nome do Senhor, sem envergonhar o nome do Senhor, sem blasfemar contra ele. Ele está por nós. Deus é por nós. Ele não está de mal de você. Ele não está de mal de mim. Ele não está contra mim, ele não está contra você, ele não está contra nós, ele está ao nosso favor. Graças ao nosso Senhor Jesus Cristo, que deixou o seu trono de glória e veio a este mundo para salvar o perdido. Graças ao Senhor Jesus Cristo, que fez a propiciação, aplacou a ira de Deus com o seu próprio sangue, a ira de Deus contra nós, por causa dos nossos pecados, porque tudo que de Deus nós podíamos conhecer, Deus revelou a nós pelo teu infinito amor, pelo teu infinito poder. A terra está cheia da glória de Deus. O firmamento anuncia a glória de Deus. Tudo que você vê, tudo que nós vemos, manifesta a glória de Deus. Mas mesmo sabendo de tudo isto, às vezes nós não glorificávamos a Deus. Precisou do Filho unigênito de Deus deixar o seu trono de glória e vir a este mundo para nos libertar do poder de Satanás, para que nós pudéssemos receber a graça de Deus e também poder enxergar o glorioso poder de Deus. O glorioso Deus que é o nosso Pai. O glorioso Deus que nos amou com amor incondicional. Que não olhou para os nossos delitos e para os nossos pecados, mas olhou pelo amor que Ele sentia por nós. E não mediu esforços, não mediu sacrifício para nos resgatar para Ele. E que preço Ele pagou? Com a vida do seu próprio Filho, seu unigênito, o princípio de toda a criação. Tudo que Deus criou, os céus e terra, e todos os seus exércitos. Antes que Ele construísse tudo isto, antes que Ele criasse tudo isto, Ele criou o nosso Senhor Jesus, o Filho unigênito. Para que o Filho unigênito participasse de toda a criação do universo, como João escreve no capítulo 1. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Ele estava no princípio. Ele, o Verbo vivo, que veio aqui para nos resgatar, para nos dar esperança, para mudar a história da nossa vida, como Ele mudou a história da vida de 2 homens endemoniados, que moravam em uma cidade chamada a cidade dos Gadarenos, em Gadar. E essa história, ela é muito importante para nós, porque nós vemos a disposição do nosso Senhor Jesus Cristo, o preço determinado por Ele, a coragem dele,
O poder de Deus que estava sobre ele, que ele falou que também estaria sobre nós e está. E este poder manifestando na vida do nosso Senhor Jesus e por intermédio do nosso Senhor Jesus. Eis a história de Mateus capítulo 8 e a partir do verso de número 28, está escrito assim: tendo ele, Jesus, chegado à outra margem, a terra dos Gadarenos, vieram-lhe ao encontro 2 endemoniados, saindo dentre os sepulcros, e a tal ponto furiosos, que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que gritaram: que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Ora, andava pastando, não longe deles, uma grande manada de porcos. Então, os demônios lhe rogavam a Jesus: se nos expeles, manda-nos para a manada de porcos. Pois ide, ordenou-lhes Jesus. E eles, saindo, passaram para os porcos, e eis que toda a manada se precipitou despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, e nas águas pereceram. Fugiram os porqueiros, e chegando à cidade, contaram todas estas coisas, e o que acontecera aos endemoniados. Então, a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus, e vendo-o, lhe rogaram que se retirasse da terra deles. Que espantoso! Depois de Jesus Cristo fazer um grande milagre, o milagre da salvação, da libertação desses homens, logicamente falando, era para aquela cidade estarem contentes com o nosso Senhor Jesus, por grande obra realizada na vida daqueles 2 homens. Mas ao invés deles se alegrarem, eles ficaram assustados, ficaram amedrontados, creio eu também revoltados, por causa da morte da manada de porcos. Ao invés deles pedir Jesus para entrar na cidade deles e libertar os outros cativos que lá estavam, eles rogaram a Jesus que fosse embora dali. Eles pediram a Jesus. Os moradores da cidade saíram para encontrar-se com Jesus. E qual foi a ação deles? Qual foi a atitude deles? Vendo-o, lhe rogaram que retirasse daquela cidade, se retirasse da terra deles. Que absurdo! Como entender isto? Como entender uma atitude desta? Satanás havia tomado posse daqueles 2 homens, e ele se achava bem à vontade naquele lugar. Ele estava muito à vontade ali. Ele dominava aquele lugar de tal maneira que ele deixava os endemoniados tão furiosos, que ninguém podia passar por aquele lugar. Quando Deus não está presente, Satanás está. O distanciamento das pessoas de Deus aproxima elas automaticamente de Satanás. Nós precisamos ter consciência disto, que o distanciamento de Deus aproxima as pessoas de Satanás. E aí o que ele faz? Ele amedronta, até mesmo quando a pessoa está diante do próprio Deus. Mas se ela está dominada por Satanás, pelo medo de Satanás, ela não consegue enxergar a presença de Deus ali. Tem pessoas que não vê Deus, que não vê Jesus Cristo, que não vê o poder de Deus, só vê o diabo, só vê Satanás,
só vê o demônio, só vê a obra do mal que está sendo feito contra a vida dela. É claro que nós não podemos ignorar os desígnios de Satanás. É claro que nós não podemos ignorar também que ele tem os seus seguidores em todas as repartições da sociedade, em todos os grupos da sociedade. Satanás, que como eu disse para você, a palavra de Deus diz que ele é limitado, que ele não é onisciente porque só Deus é onisciente. Ele não é onipotente porque só Deus é onipotente. Ele não é onipresente porque só Deus é onipresente, mas ele tem os seus comandados, os seus seguidores espalhados por toda a terra, para cumprir com os seus intentos, que é roubar, matar e destruir. Aí, meu amigo, minha amiga, vem dos céus o único que pode deter Satanás, o único que podia derrotar e derrotou Satanás por nós. Quando os moradores de Gadar deparam com ele, ao invés deles caírem aos pés do Senhor Jesus e adorá-lo pela sua obra maravilhosa que ele havia realizado na vida daqueles dois homens, eles pedem Jesus para ir embora dali. Eles tiveram medo de Jesus, que só queria fazer o bem para eles. Como é que pode uma coisa desta? As pessoas dizerem crer em Deus, mas odeiam Jesus, não querem a presença de Jesus, não querem compromisso com o Senhor Jesus. E os moradores da cidade de Gadar agem desta maneira. Eu acredito que eles eram daquelas pessoas que diziam crer em Deus, acreditar em Deus. Eram até também pessoas religiosas, como a maioria das pessoas são no mundo, religiosas. Mas quando se trata do nosso Senhor Jesus, muitas delas rejeitam o nosso Senhor Jesus. Às vezes por medo, às vezes por preconceito, às vezes porque está dominado ou dominada. A pessoa está dominada, o homem está dominado, a mulher está dominada pelo maligno. E o maligno não deixa eles receber a presença de Deus nas suas vidas, como os moradores de Gadar. O maligno agia com tanta eficácia, com o seu poder de engano naquele lugar, que eles não conseguiram enxergar o bem que o Filho de Deus realizou na terra deles. Imagina você, eu imagino, e no meio daqueles moradores de Gadar, haviam muitas pessoas religiosas, e até mesmo cheias de boas intenções. Sabe por quê? Porque as milhares de religiões existentes no mundo, as milhares de religiões existentes no mundo, elas podem até dar conselhos, bons conselhos para as pessoas. Elas podem fazer isto. As religiões, elas podem passar princípios, elas podem dar conselhos, recomendarem bons princípios também, bons princípios de vida para ser praticado na vida. As religiões também podem estabelecerem regras boas, regras também de boas condutas, de boa conduta para os seus adeptos, para os seus seguidores. Mas eu digo para você que nenhuma das religiões, nenhuma delas pode oferecer salvação eterna. Nenhuma religião pode oferecer salvação eterna, porque a salvação eterna, ela veio ao mundo somente através do Senhor Jesus Cristo. Somente através de Jesus. Agora os moradores de Gadar, eles perdem a oportunidade naquele momento de receber a salvação vinda até eles por intermédio do nosso Senhor Jesus. Eles ainda ficaram mais assustados,
porque os demônios, que eram legiões, que havia tomado conta daqueles homens, que Mateus narra a presença de dois homens endemoniados, e os demônios haviam dominado tanto aquele lugar, eles moravam no sepulcro, veja isso aí, eles viviam, os endemoniados, eles viviam nos sepulcros, e saindo dentre os sepulcros, com tal fúria, tão furiosos, que ninguém podia passar por aquele lugar. E assim que eles viram Jesus, eles gritaram, eles se achavam donos daquele lugar, dono do pedaço. E eles gritaram com Jesus: que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Que temos nós contigo? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo, porque eles sabem que um dia eles serão acorrentados e lançados no fogo do inferno, no lago de fogo e enxofre, onde eles ficarão eternamente. Mas eles estavam achando à vontade, porque os moradores daquele lugar criavam circunstâncias favoráveis para os demônios agirem ali, davam legalidade aos demônios. E Jesus foi lá exatamente para mostrar para eles que o único que tem poder para libertar as pessoas do poder de Satanás, do poder dos demônios, é ele, Jesus Cristo. Quando os demônios viram que havia perdido aquela batalha e que eles teriam que sair dali, assim que Jesus chegou, eles já viram que haviam perdido a batalha. O que eles pedem para Jesus? Eles pedem para Jesus, haviam pastando ali, andava pastando não longe deles, perto deles, uma grande manada de porcos. Então os demônios que falam, as pessoas pensam que os demônios é apenas uma imaginação da mente das pessoas. Pensam que os demônios é apenas uma influência do mal. Não é. Eles são seres que outrora eles eram anjos. Eles eram anjos de Deus. Eles viviam no paraíso. Eles conhecem Deus. Eles conhecem Jesus Cristo, eles conhecem os anjos, eles conhecem tudo que é de Deus, porque a morada deles era os céus. Mas quando Satanás rebeliou contra Deus, ele fez a cabeça, arrastou 1/3 dos demônios, dos anjos, que viraram demônios, tentadores, diabo, tentador, adversário, Satanás, inimigos de Deus. Eles conhecem muito bem as regiões celestiais, porque é o lugar que eles fazem as suas manobras, é o lugar que eles fazem as suas determinações para poder arruinar a vida das pessoas. E esses demônios, sabendo quem era Jesus Cristo e dominando aquele pedaço, eles não queriam perder o comando daquele lugar. Não queria perder o comando daqueles homens que eram escravos deles. O que é que eles gritam para Jesus? Se o Senhor nos expele, se o Senhor nos manda sair, então permita, porque eles não poderiam entrar naqueles porcos, se o dono do mundo, o Senhor Jesus, não tivesse dado a permissão a eles para entrar nos porcos. Eles não teriam, porque os demônios submetem ao Senhor Jesus. É só você falar, quando o demônio manifestar, você fala, sai em nome do Senhor Jesus, e o demônio tem que sair, porque ele submete ao nome do Senhor Jesus, porque ele sabe quem é Jesus. Jesus é o Senhor, ele é o Senhor. Então, quando os demônios viram que Jesus iria expulsá-los, eles dizem para o Senhor, se nos espere, permita que nós entremos, olha aí, permita-nos entrarmos naqueles porcos, permita. Os demônios rogaram ao Senhor, se nos esperes, manda-nos
para a manada de porcos. Manda-nos. Jesus simplesmente, né? O que Jesus fez? Jesus simplesmente fez isto. Ordenou-lhe Jesus. E eles saindo passaram para os porcos. Passaram para os porcos. Então isso aqui mostra para você que os demônios não é uma influência. Eles podem sim influenciar a pessoa. Tem muitas pessoas que são possuídas. No caso aqui, os dois homens eram possuídos pelos demônios. Agiam pelo comando dos demônios. Mas existem casos que as pessoas elas são influenciadas pelos demônios. O demônio fica soprando para ela, dando a ela orientação satânica, demoníaca, para elas fazerem as coisas erradas. Como, por exemplo, a pessoa, ela pegar uma faca e serrar o seu pulso. Ela está sendo influenciada pelo demônio, pelos demônios, para pegar a faca e serrar os pulsos, cortar os pulsos, para sangrar, para poder esgotar todo o sangue. O sangue é a alma do corpo, como nós lemos em Levítico. O sangue é a alma do corpo, é a vida do corpo. Então se cortou os pulsos, o demônio sabe muito bem disso. Cortou o pulso, sangrou, saiu todo o sangue, a pessoa morre, porque o sangue é a alma do corpo. Aí a pessoa morre. Então a pessoa que faz isso, ela está influenciada pelo demônio para poder cortar o pulso, porque ela tem que ter coragem para pegar uma faca para poder automutilar, para cortar o seu próprio pulso. Ela tem que estar consciente também. Aí o demônio incentiva, a influencia, mas no caso aqui não. Esses homens, eles eram possuídos pelos demônios. E os demônios gritou: "Ó Filho de Deus, que vieste fazer aqui?" Ainda não é chegado o nosso tempo. Na outra narrativa do outro evangelista, eles falam assim. E é muito importante você saber disto, que quando eles disseram: "Deixa nós ir para os porcos", simplesmente Jesus mandou ir para os porcos. O que aconteceu com os porcos? Ficaram loucos. E assim como aqueles dois homens eram loucos, que bloqueavam a estrada, não deixavam ninguém passar por ali, eles eram agressivos, eles viviam acorrentados, mas não adiantava, eles quebravam as correntes e eles praticavam a violência, praticava terror na vida das pessoas, porque os demônios os levavam a fazer o mal contra os moradores daquele lugar. E aí, veja você, quando os demônios entraram nos porcos, os porcos agora que estavam pastando naturalmente, ficaram loucos, precipitaram no abismo, se jogaram no despenhadeiro, morreram afogados no mar, nas águas do mar, pereceram todos os porcos, mostrando que existe os demônios. E eles não veio para dar um susto, mas eles vieram para roubar, matar e destruir. Eles não veio para fingir que é um gatinho e dar uma lambidinha na gente, para dar um sustinho, não. Eles vieram exatamente para roubar, matar e destruir. E a única pessoa que detém o poder dos demônios é Jesus Cristo, Filho de Deus. A única pessoa que liberta o endemoniado do poder satânico é Jesus Cristo, Filho de Deus. O único que recebeu todo o poder e autoridade nos céus e na terra é Jesus Cristo, Filho de Deus. O único também que falou para nós no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, que ele nos deu todo o poder e autoridade nos céus e na terra, para pisar serpentes e escorpiões, que são os demônios, e todo o poder do inimigo, de Satanás, e nada nos causará dano. O único que nos dá poder, autoridade, para vencer o medo, a incerteza, a insegurança, para tomar posse daquilo que Deus tem para nós, como tomou posse o Jacó, que chegou lá naquele lugar, depois da sua visão do reino de Deus, da glória de Deus, depois que ele teve a visão da glória de Deus, da presença de Deus, ele teve tanta ousadia, tanta coragem,
que ele tomou a iniciativa, mudou o nome da cidade, era Betel. Agora era Luz, agora é Betel. Antes o nome da cidade era Luz. Mas quando Deus falou que ele daria aquela terra para ele, ele tomou posse, ele acreditou tanto no poder de Deus, que Deus estava dando poder para ele, como deu para mim e para você. Ele acreditou tanto no dom de Deus para a sua vida, que ele tomou posse da cidade que se chamava Luz, mas a partir de agora vai se chamar Betel. Ele tomou posse. É o que você tem que fazer para pôr Satanás para correr, é tomar posse. E não ter a atitude dos moradores de Gadar, dos gadarenos. Quando os porqueiros fugiram para a cidade, contaram o que havia acontecido, que os dois endemoniados estavam libertos, estavam em sã consciência, sentados e conversando, felizes da vida. Mas os porcos tinham ficado loucos e haviam precipitado pelo despenhadeiro abaixo e haviam se afogado no mar. Eles vieram, mas não vieram para receber o que Jesus Cristo tinha para suas vidas, mas vieram para pedir Jesus para ir embora dali, para ir embora dali. Oh, meu Deus, misericórdia! E Jesus foi embora dali. Verso 34 de Mateus 8. Então a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus. Nenhum deles glorificou a Jesus Cristo pela libertação dos endemoniados. Nenhum deles agradeceu Jesus Cristo por ter libertado aqueles dois homens que praticavam violência porque eram dominados pelos demônios. Nenhum deles agradeceram a Jesus. Pelo contrário, eles vendo, lhe rogaram que se retirasse da terra deles. Vai embora daqui. Vai embora daqui. Jesus foi embora. Jesus foi embora. Quantas pessoas que não estão fazendo o mesmo por causa de uma religião, a tradição da família, está mandando Jesus Cristo embora da sua vida para poder ficar com a religião, para ficar com os porcos. Quantas pessoas que não estão fazendo o mesmo, mandando Jesus Cristo embora, sair, porque ela quer ficar com os porcos. Ela prefere os porcos do que o Filho do Deus vivo, Senhor dos senhores. Isso é um perigo. Isso é um perigo. Esse povo cometeram loucura. Eu volto a repetir para você. Existem milhares de religiões no mundo afora. Existem milhares. Milhares para poder dar bons conselhos, para recomendarem boas condutas, para mandar as pessoas praticar o bem, fazer as coisas corretas, que estabelecem boas regras, regra de boa conduta. Mas, meu amigo, minha amiga, nenhuma dessas religiões, nenhuma delas pode salvar. Não troque Jesus por uma religião tradicional da sua família. Os moradores de Gadar rejeitaram Jesus por causa dos porcos. E por que as pessoas rejeitam Jesus? Porque Satanás cega os seus olhos e não deixam elas verem a glória do Filho de Deus. Os moradores de Gadar foram cegados pelos demônios e não conseguiram ver a visitação que Deus fazia a eles por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Satanás havia tomado posse daqueles dois homens e se achava muito à vontade ali naquele lugar. Mesmo os endemoniados deixando todos amedrontados, a ponto de ninguém poder andar por aquele lugar. Havia um domínio demoníaco naquele lugar.
Amigo e amiga, o Senhor Jesus, ele veio para fazer o bem, para nos dar vida. O João escreveu na primeira carta, no capítulo 5 e no verso de número 19, algo que nós precisamos também lembrar sempre, para nós poder ficarmos atentos. João escreveu: sabemos que o mundo inteiro jaz no maligno. Sabemos que o mundo inteiro jaz no maligno. Mas eu não sou do mundo. Eu sou de Jesus. Eu moro aqui, mas eu estou de passagem. Porque o meu lugar, a minha casa é nos céus. É no lugar que está o meu Senhor Jesus. E para que eu chegue lá, no meu repouso eterno, na minha casa celestial, eu preciso expulsar Satanás da minha vida e dizer para ele: não te quero, afasta, arreda, sai da minha vida em nome do Senhor Jesus, porque não tem lugar para você na minha vida. Eu sou propriedade exclusiva do Senhor Deus, propriedade exclusiva de Jesus Cristo. Que seja esta a sua determinação. Se os moradores de Gadara tivessem feito isto, eles apareceriam bonitos na história, mas eles aparecem perdendo a oportunidade. Que você não deixe o diabo te enganar. Ele é enganador. E ele veio para roubar, matar e destruir. Mas o Filho de Deus se manifestou para desmanchar as obras do diabo. Está repreendido Satanás, em nome do Senhor Jesus. Mas faça a escolha certa. Escolha Jesus Cristo, o Filho de Deus. Escolha Ele para você. Escolha Ele. Expulsa os demônios e fala para Jesus: fica comigo, Senhor. Fica na minha casa, fica na minha cidade, fica na minha família. Fica comigo. Eu quero agora orar com você. Querido Deus e amado Pai Celestial, que maravilha o Senhor fez naquele dia, na vida dos dois endemoniados de Gadara. Eles foram libertados. Os grilhões foram quebrados, as cadeias foram quebradas, as muralhas que prendiam aqueles homens foram derrubadas, as correntes foram destruídas, Satanás foi derrotado e aqueles dois homens ficaram livres para a glória do Senhor. Oh, meu Deus, que esse mesmo poder do Senhor seja derramado sobre a vida desta pessoa, dentro deste lar, na vida desta família, e que Satanás, os demônios malignos chefiados por ele, sejam todos expulsos, repreendidos em nome do nosso Senhor Jesus, e que o domínio de Satanás, com opressão, com loucuras na vida desta família, que este domínio satânico seja agora destruído em nome do Senhor Jesus. Que sejam quebrados os grilhões, derrubadas as cadeias, as muralhas, que sejam destruídas as fortalezas de Satanás, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, que sejam desmanchadas as obras do mal, que esta pessoa, esse homem, esta mulher, que esta pessoa seja livre do império do mal, seja libertada da loucura, seja libertada dos vícios, seja libertado de toda enganação diabólica, em nome do nosso Senhor Jesus. Que haja paz neste coração, que haja, meu Deus, salvação nesta casa, salvação para esta família, libertação para este povo, meu Deus, libertação em nome do Senhor Jesus.
e que a história desta casa, a história desta família, seja uma outra história, uma história de vida abençoada, restaurada, fortalecida na fé, ajudada pelo Senhor, guiada por Deus, em nome do nosso Senhor Jesus. Nós pedimos isto para a tua glória, com a certeza que o Senhor vai fazer a obra completa, que os anjos do Senhor estejam acampados dentro desta casa, em volta desta casa, em volta de cada membro desta família, que eles sejam guardados por ti, em nome do nosso Senhor Jesus, para a tua glória e para o teu louvor. Nós pedimos isto e te agradecemos. Amém. Muito bem. Que Deus Todo-Poderoso abençoe você. E mais uma vez, eu te digo, se os nossos vídeos têm abençoado a sua vida, têm abençoado a sua casa, têm abençoado a sua família, compartilhe com outras pessoas. Compartilhe com outras pessoas. Deixe lá também o seu like. Se você tem sido abençoado, deixe lá o seu like. Se inscreva também no nosso canal. E que Deus, nosso bondoso Pai, através de nós, eu e você, que Ele venha alcançar muitas vidas e abençoá-las. É este o plano de Deus. Ele não quer que ninguém se perca, mas que todas as pessoas sejam salvas. Deus é amor. Ele não está em crise de amor. Ele não está perdendo o poder de amar. Ele, pelo contrário, o amor de Deus cresce a cada dia. A cada dia. O amor de Deus é crescente. Deus é do bem. Nele não há mal nenhum. Então, se você tem sido abençoado, abençoada, eu te peço, abençoe outras pessoas também. E assim nós vamos cumprir o ID do nosso Senhor Jesus, levando esperança para as pessoas serem felizes com Deus. Deus abençoe. Eu, pastora Carmen Soares, te agradeço. Até o nosso próximo encontro. Fique na graça e na paz do Senhor, e com Deus na nossa vida tudo acaba bem. Não se esqueça disto. O dia mau só tem 24 horas. Ele passa. A tempestade também passa. Então vamos ficar na fé, porque Deus é fiel para nos guardar em segurança debaixo das suas gloriosas asas. Deus abençoe. Fique no esconderijo do Altíssimo. Paz do Senhor e até nosso próximo encontro.